E aí, gente, Hackerman aqui. Esse é o último vídeo desse artigo que a gente está analisando sobre espionagem, lançando a base ética que a gente precisa para começar os nossos estudos sobre esse assunto. Lembrando que nosso foco aqui é cyber espionagem, né? Mas a gente tem que ter essa base mais tradicional relacionada a isso, a base teorética mais tradicional. Aí eu falei do outro vídeo dessa lei de troca equivalente relacionada a esse anime do Fullmetal Alchemist Brotherhood, enfim, que duas pessoas, se você me dá uma coisa, eu tenho que te dar uma coisa equivalente a essa coisa, né? Basicamente isso. Isso relacionado a governos de forma internacional é de que essa troca equivalente na prática seria todo mundo pode se espionar, mas não pode abusar disso de forma brutal, né? E aí, o mundo incerto, né? Vamos ver esse parágrafo que já está no final do nosso artigo. Prometo que esse vídeo vai ser pequeno. Aí vai falar que, embora as habilidades relacionadas à espionagem parecem transcender barreiras políticas, a moralidade da espionagem parece local. Então vai falar que relativismo moral parece ser inerente à espionagem. Aí a questão, como que você vai pensar, o que ele está querendo dizer com relativismo moral? Então, o cara que vai fazer espionagem, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, né? Um oficial americano vai para um país, por exemplo, faz o que ele tem que fazer. Vamos supor que ele é dos Estados Unidos, mas ele na verdade é um espião de outro país. Vamos supor, isso na época da Guerra Fria era muito comum. Hoje em dia parece ser meio até viagem. Mas ele seria chamado de traidor, né? E ele seria processado o mais forte possível. Aí vai falar de outro exemplo, né? No caso não de um traidor. De outro lado, um cara chamado Popov, né? Um nome russo, né? Penkovsky, vem de outro lado, né? E você admira ele, né? E se ele vem por motivos ideais, além que não sejam de dinheiro, né? Nós podemos chamá-lo de herói. Então a questão que ele querendo tratar aqui, eu vou tentar falar de uma forma simples, é que as ações do espião, no caso, é bem difícil de você avaliar isso. Porque, basicamente, dependendo da nacionalidade dele, ele vai ser um vilão, né? Um traidor. Mas pro outro cara, né? Ele é um herói. Então, no sentido da União Soviética dos Estados Unidos, era assim, né? Teve heróis relacionados à espionagem que ajudaram ambas as partes. Então, é uma questão de, como eu disse, é uma questão moral e ética relativa às opiniões, tanto do agente que está fazendo isso, quanto do Estado que está ordenando isso. Então, por isso que está escrito ali relativismo moral. É totalmente relativo a diversas questões éticas relacionadas ao governo que está mandando esse espião, quanto o próprio espião. Mas nesse caso, como a gente disse antes, a gente não está falando de 007 da vida que vai lá pro popô, não. A gente está falando de, na parte prática hoje em dia, é de um malware que você manda por phishing em várias. Vamos supor que você está trabalhando para o governo e você quer infectar países da Europa, vamos supor. Então você quer. Vamos supor que você tem três alvos. Aí você vai lá, sabe os IP desses alvos, sabe, os e-mails relacionados a esses alvos. Você decide fazer phishing e dá certo, você consegue mandar e-mails para vários funcionários desses países. Que nesses e-mails tem o malware, né, tem o vírus, e vai baixar o malware, né, no computador desses caras, no sistema desses caras. E aí o governo que você está trabalhando, né, vai ter várias informações relacionadas a esses três países. Esse é um exemplo prático de cyberespionagem. Eu baixei um malware de uma forma escalonada, né, de uma forma que, assim, três países é bastante coisa, né, três países com milhões de pessoas. Então você põe esse malware, né, que não é difícil de fazer, por incrível que pareça, nesses três, né, e
você consegue fazer uma coisa em larga escala e consegue coletar informações pro governo. Isso daí é um caso de espionagem hoje em dia, que não é como que tá falando ali, que você tem que estar presente no local. Embora hoje em dia talvez tenha isso, mas enfim. Mas essa questão da relatividade moral permanece, né? Mas no sentido você tá mais seguro, né? Porque você tá fazendo isso da sua própria nação. Você tá longe desses 3 países que você hackeou. Mas mesmo assim, a questão de que tá falando aí é um pouco diferente, porque você não vai estar dentro daquele país enganando as pessoas, falando, eu nasci nesse país, mas na verdade você é de outro país, tá um espião. Essa coisa deixou de existir, né? Porque agora, só injetando malware nesses sistemas, você já consegue as informações que você necessita. Na maioria das vezes. Mas pode ser também que alguém faça isso de uma forma diferente. Por exemplo, de algum governo de outro país mandar alguém para trabalhar no inimigo, né? No país inimigo, em uma empresa específica. E esse, de repente, até de faxineira, não importa. De zelador. E você acaba sendo espião. Você vai lá, põe um, um dispositivo USB, né? Com malware, né? Que é muito fácil de fazer também. Também você vai infectar o sistema da vítima, né? Só que em vez de você mandar phishing, você está fazendo uma coisa mais presencial, né? Então tem formas de fazer isso de uma forma presencial. Só que é aquela mesma questão. Se essas ações são corretas ou não, depende. Eu sei que esse assunto é meio estranho, gente. É meio estranho até falar sobre isso, porque, sei lá, é um assunto meio, sei lá, estranho. Meio de filme, nada a ver, né? Mas isso existe, gente. Então, aí eu vou falar que no mundo da comunidade de inteligência, né? Serviços de inteligência estrangeiros, né? São os mais afetados por leis de outros países. Enfim. E de repente alguns países são mais afetados por leis internacionais do que outros, né? Então se os Estados Unidos investigar um outro país, é uma coisa, mas por exemplo, se por exemplo, a Bolívia, vamos supor que a Bolívia planta um malware nos sistemas dos Estados Unidos. Aí o negócio é tenso. Se os Estados Unidos descobrem, aí já é outra conversa. Então, depende também. Depende também dessa parte mais de. Não ética, né? Mas. Depende, as ações sempre vão depender. De um país contra o outro sempre vai depender. De quem tá atacando, quem tá recebendo um ataque, enfim. Aí vai falar que a CIA opera em diversos países, né? No mundo todo, né? Cada continente e tal. Então não tem. No caso dos Estados Unidos, ele não tem. Tá nem aí, né? Ele espiona todo mundo que precisa e tá nem aí. Mas nesse caso de outros países menores, talvez não consiga fazer isso. Aí vai falar que para fazer seus trabalhos, a CIA e o FBI não pode se limitar a recursos domésticos e a informações sobre ameaças estrangeiras. Então, por exemplo, se eles quiserem uma informação acurada, precisa, né, sobre programas nucleares do Irã, a melhor forma de fazer isso são informantes informações, né, dentro de Teherã, né, fica no Irã, do que em San Diego, porque obviamente uma regra geral de espionagem vai falar aí é você estar perto do que essas informações sejam extraídas de perto do próprio inimigo, no caso, que seria entre aspas o Irã, inimigo entre aspas. Então uma informação vinda do próprio Irã, que está dentro de lá, tipo de um espião lá ou de um malware coletando dados lá, é melhor do que de terceiros, né? Então por isso que espionagem é tão importante para os americanos nesse caso. Lembrando que esse artigo é um artigo americano, então talvez se eu pegar um artigo de outro país, talvez europeu, ou, sei lá, japonês, talvez não concorde com essas coisas que está falando. Aí vai falar que tem diplomatas que relacionados a isso, né? Eu até vi num mangá recentemente, infelizmente, falando que diplomata é um passo para ser espião, né? Mas enfim, vai falar que se diplomatas forem pegos por fazendo espionagem, né? O pior que pode acontecer tendo uma relação tensa com a Convenção de Viena. Enfim,
e ser expulsos daquele país. Mas enfim, aí é só mais uma parte também da espionagem tradicional. Esquece a cyberespionagem nesse caso. Enfim, tirando essas partes mais tradicionais, que a gente não é útil pra gente, aí é a conclusão, né? Então, a questão de pegar e você conseguir inteligência de outros países pode ser algo positivo. Então, só que depende. É que nem eu disse antes, depende. Que país está fazendo isso, contra quem, porque é tempo de paz, então por que está espionando um país que tem nada a ver com guerra, nem nada disso. Enfim, de repente as razões de espionagem podem ser coisas para realmente sem sentido, ou sei lá, por interesses do próprio país, interesses mesquinhos. Enfim, a questão é que a parte final ali é a mais importante. As leis internacionais não mudam a realidade da espionagem. Mesmo se fizessem uma lei internacional de não pode fazer espionagem. Quem faz espionagem vai ter uma multa, não vai ter sanções, enfim, não importa, vai continuar dessa forma. Então, tem vários malwares de espionagem relacionados à Coreia do Norte, do grupo Lazarus, por exemplo, dos Estados Unidos também, China, enfim. Tem vários malwares que são de Windows, de macOS, eu vi recentemente, do próprio iOS também. Então, diversos grupos estão fazendo esse tipo de coisa. Como a gente viu em outros vídeos, Pegasus, o malware chamado Pegasus, da NSO Group, que na verdade é uma empresa correta não, legal, né, legalizada, que está vendendo esse tipo de malware para agências do governo. Aí tem grupos mais underground que vão fazer tipo Poseidon ou, ou Black Tech, que vão fazer espionagem de uma forma mais diferente. Enfim, a questão é que hoje em dia malwares podem ser usados para saber espionagem. Então é apenas o começo aí, né? A gente vai falar mais sobre esse assunto, a gente vai ver mais artigos relacionados a esse assunto. Eu não sei se essas aulas podem ser inúteis para você, né? Eu só estou fazendo por diversão também, porque eu acho um assunto fascinante. E eu acho que é importante a gente ter essa base teórica, porque é a questão do NSO Group, que a gente viu do Pegasus. É uma empresa israelita, uma empresa que faz vários produtos de cyberespionagem, como o Pegasus. Então é um produto que eles vendem para agências do governo. A questão, tá certo esse negócio? Depende. Depende para que está sendo usado esse negócio. Mas se o Pegasus está sendo usado para hackear, por exemplo, o celular de um jornalista do New York Times, que a gente viu no vídeo do Pegasus, então, por quê? Por que foi feito isso? Será que é correto, eticamente? Talvez não. Então é por isso que a gente vai tá pegando essa base teórica primeiro. Então espero que tenha sido útil esse vídeo. Então a gente vai falar mais sobre a parte ética disso nos próximos vídeos. Então, até mais.